Boa noite, professor. Boa noite, professora. Se a senhora já quiser começar a apresentar o slide, pode colocar. Professor, o áudio está desligado. Boa noite a todos. Desculpa, eu achei que que tinha sido ativado o áudio aqui. Tá me ouvindo? Agora sim. Ok. O que eu estava falando é que esses sites que eu coloquei aí no chat podem ser acessados após a palestra, porque normalmente o pessoal me pergunta algumas coisas e aí ele dá um suporte na parte técnica para responder algumas dúvidas, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir. Então, meu arquivo, ele está aberto, mas eu não estou conseguindo encontrá-lo aqui. Estou com ele aberto aqui no meu desktop, mas ele não está disponível. Deixa eu ver aqui. Agora vai. Consegue visualizar aí? Sim, agora apareceu. Tá bom, então. Aí, 6 horas eu vou começar a apresentar, aí depois eu passo a palavra para a senhora. Tudo bem. Se alguém tiver alguma dúvida também depois, a gente pode passar eu também estou no grupo do Telegram, né? É só passar uma mensagem lá no Telegram e eu respondo no particular. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fora esses links que eu já disponibilizei de algumas
questões relacionadas à palestra. Eu não sei se a Eduarda já está presente, mas eu creio que sim. Quando ela me fez o convite, ela pediu para eu trazer algo relacionado à minha pesquisa, então vai ter uma conotação não só técnica, mas também científica, tá? Oi, Priscila, tô aqui sim. Tudo bem? Tudo jóia? Joia. Estamos precisando marcar nosso encontro, né? Verdade. Passar aquelas análises para vocês logo. Sim, verdade. Professora, a gente já pode começar, né? Vou começar apresentando, que já deu 6 horas. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar mais um encontro do JetPoa. Lembrando que os microfones e câmeras deverão permanecer ligados e as perguntas podem ser feitas no chat durante a palestra. E ao final vamos repassar para a palestrante. Ao final da palestra, vamos enviar o link no formulário do chat para que todos respondam e com isso a gente vai emitir o certificado de vocês. Hoje a nossa palestra será sobre a influência da vida de prateleira sobre a composição físico-química do leite UHT, com a professora doutora Priscila Pereira do Nascimento Batista Cassimiro, que é graduada em zootecnia pela Universidade Estadual de Goiás, está cursando pedagogia na Universidade Estadual de Goiás, possui pós-graduação em educação à distância, com ênfase em tutoria pela Faculdade FAEL. Possui especialização em processamento e controle de qualidade em alimentos pela Universidade Federal de Lavras e possui mestrado e doutorado em ciência animal pela Universidade Federal de Goiás. Agora eu passo a palavra para a professora Priscila iniciar a palestra. Ok. Então, conforme o Rodolfo já falou, né, o título da apresentação é falar sobre a influência da vida de prateleira sobre a composição físico-química do leite UHT, que foi uma das vertentes da minha pesquisa de doutorado, que finalizou em dezembro do ano passado, e algumas considerações iniciais, porque, assim, o leite, ele é um alimento bastante complexo, inclusive, por mais que você estude, né, a composição físico-química dele, tem sempre algo novo para você descobrir. Então, a gente faz um aparato aí, não tem como falar do leite sem antes fazer um levantamento, vamos dizer assim, né, mercadológico, histórico dele. Então, a indústria de laticínio hoje é o segundo segmento mais importante, né, dentro da indústria de alimentos no nosso país. Nos últimos 20 anos, houve um acréscimo em até 60% dessa demanda, tanto no consumo quanto na produção. Até dados, né, de 2018, que foi o último índice que eu consegui coletar, mostra que 827 bilhões de litros de leite foram produzidos no mundo, e os países precursores aí que puxou essa produção foram países como a Índia, a China, os Estados Unidos, a União Europeia e o Brasil. O Brasil ele é o terceiro maior produtor de leite, com 35,1 bilhões de litros, o que corresponde a 4,3% da produção mundial.
E Goiás, ele está como o quinto maior produtor do país, segundo os últimos dados do IBGE de 2018, e para finalizar essa parte aí, o consumo per capita hoje no Brasil é de 166,4 litros por habitante por ano, fica aquém, porque países como a Europa já tem um consumo de 250, 270 litros por habitante por ano, então existe um mercado a ser expandido aí, tanto para consumo quanto para produção. Em virtude, então, dessa crescente demanda, a cadeia produtiva do leite, né, buscou, né, sentiu essa necessidade de caracterização da composição nutricional do leite, e isso gerou, então, delimitar alguns parâmetros microbiológicos e fisicoquímicos. Então, ao longo, né, das últimas décadas, tem se estudado o leite não só como um produto fisiológico oriundo do animal, né, da vaca ou de algum outro mamífero para alimentar o recém-nascido, mas sim como um alimento mesmo a ser utilizado na mesa, né, do ser humano, do consumidor. E, diante dessa situação, a cadeia produtiva também começou a implantar um controle rígido com novas estratégias sendo estudadas aí com foco na saúde humana. Um exemplo é o que foi abordado, um dos itens que foi abordado na minha pesquisa de doutorado, que foi essa questão dos ácidos graxos. Qual é a composição de ácidos graxos do leite, né? O que a gente encontra de ácidos graxos nessas amostras coletadas durante o meu experimento, e qual é o benefício encontrado nesses ácidos graxos que estão, né, nesse alimento, no leite. E aí, esses estudos detalhados sobre as funções dos componentes do leite têm se intensificado. Então, a composição do leite, basicamente, é isso aí, né? Não é, como se diz, não é segredo para ninguém, é um alimento riquíssimo em água, ele contém até 87% em média de água, de 4 a 5% de lipídio, possui sólidos não gordurosos. Dentro desses sólidos não gordurosos, nós temos aí de 4 a 5% de carboidratos, sendo o seu principal carboidrato a lactose, 3% em média de proteína, 0,8% de minerais e 0,1% de vitaminas e outros componentes. Além disso, nós temos também presente no leite os micro-organismos e células somáticas, nós vamos falar mais à frente. Com relação à água, a água é o constituinte mais abundante, ela tem em média aproximadamente aí de 2,5 a 94 gramas de água por cada 100 gramas de leite, então esse é o teor médio dentro de produtos lácteos, e seu principal item é a sua atividade relacionada à composição química, né, vamos dizer assim, qual é a função da água, qual é a função da sua atividade no leite, né, então ela participa de reações como Maillard, que isso inclui perda de lisina e com relação à estabilidade dos pigmentos. Então, quanto mais um alimento tem água, mais suscetível ele fica a algumas reações químicas, como oxidação, como desnaturação de proteína, e ela também participa, né, de um processo físico que a gente chama de cristalização da lactose na indústria. O carboidrato, segundo elemento presente, é a fonte de energia mais importante no leite, sendo que a lactose compõe aproximadamente aí 5% do total de sólidos do leite. A lactose é um açúcar redutor e por isso ela participa também da reação de Maillard. O que é essa reação? Ela é uma reação química que, em alguns alimentos, ela é bem-vinda, como em pães, por exemplo. Ela escurece o alimento. Já no leite, não. O leite vai ficar se o leite ficar com uma tonalidade mais escura do que o básico dele, né, o padrão dele, isso não vai ser aceitável ao consumidor, vamos dizer assim. Então, a lactose, ela participa também da absorção de cálcio, na formação de glicoproteínas e glicolipídios, e nós temos inúmeras bactérias que transformam essa lactose em ácido lático, e esse ácido lático também é muito utilizado na indústria de laticínios. Nós temos outros carboidratos aí, como a beta-lactose, o ácido acetilneuramínico, que são oligosacarídeos, outros tipos de carboidrato,
com funções biológicas aí de imunorregulação e também utilizados como prebióticos em compostos. As proteínas, elas possuem funções biológicas diversas, elas são fontes de aminoácidos, 9 aminoácidos essenciais, e sua principal importância está relacionada à estabilidade térmica do leite. Então, a gente pode observar, depois quando a gente for mais à frente, qual que seria a função, né, dessa proteína em relação a essa estabilidade térmica do leite. As caseínas correspondem a 80%, as caseínas correspondem a 80% da composição total de proteínas do leite, sendo as principais a alfa-S1, a alfa-S2, a beta e a K-caseína. A alfa-S1 e a beta-caseína são as principais e elas contêm, conforme eu já falei, os 9 aminoácidos essenciais ao ser humano. Elas também possuem, dentro dessas proteínas, nós temos também enzimas e proteínas mais específicas, como a lactoferrina, que está ligada à micela de caseína e possui atividade antibacteriana e antiviral, e as lisozimas também com função antimicrobiana, e a lactoperoxidase, que é a segunda enzima mais abundante no leite, com função antimicrobiana também, tá? E elas estão dentro dessa classificação aí de proteínas do soro do leite, né, conforme eu já falei, lá tem a beta-lactoglobulina, a alfa-lactoalbumina, imunoglobulinas, protease de peptonas e pequenas quantidades de enzima. Então, elas também, isso aí faz parte, enquanto a caseína corresponde a 80% da proteína do leite, as proteínas do soro do leite correspondem a 20% do total, né, dessas proteínas do leite, sendo elas essas, como eu falei, a beta-lactoglobulina, a lactoalbumina e imunoglobulinas, essas peptonas e as enzimas, que são responsáveis, que têm função, né, antimicrobiana e antiviral. Dentro de lipídios, nós temos os triglicerídeos, que correspondem a 97% da gordura do leite, e dentro desses triglicéridos, os triglicerídeos, eles são compostos por fosfolipídios e esfingolipídios. Esses fosfolipídios e esfingolipídios, eles contêm, né, em sua composição, a fosfatidilcolina, fosfatidiletalanamina, esfingomielina, ceramidas, cerebrosídeos e gangliosídeos. Todos esses compostos participam da membrana do glóbulo de gordura do leite, que é extremamente importante na proteção do glóbulo de gordura do leite, do glóbulo de gordura nesse leite, evitando processos como lipase, o rompimento e a futura lipólise, né, quebra de gordura e aquele gosto de ranço que a gente conhece quando o alimento começa a deteriorar. Além dos triglicéridos, também tem as vitaminas A, D, E e K, né, que tem origem oleosa, vamos dizer assim, os carotenoides, como o beta-caroteno, que possui função na atividade da vitamina A e da coloração ao leite, aquele bem de coloração creme clarinha, né? E tem o colesterol, que corresponde a 0,3% do total de lipídios. Então, nós temos aí uma classificação estrutural básica aí da organização dos lipídios no leite. Então, tem os lipídios, nós temos os ácidos graxos e os esteroides. Dentro aí de ácidos graxos, nós temos triglicéridos, fosfoglicéridos, ceras e esfingolipídios. Dentro dos esfingolipídios, né, subdividem em esfingomielinas e glicolipídios, e os glicolipídios, por sua vez, em cerebrosídeos e gangliosídeos. Conforme eu falei, a membrana do glóbulo de gordura do leite, ela contém, na sua composição, 25% de proteínas, que normalmente são glicoproteínas, e protegem, também ajuda a proteger essa membrana do glóbulo de gordura do leite, e 70% da sua composição é de lipídio, neutros e polares, em média. Qual que seria a importância dessa membrana? Ela vai reduzir o nível de colesterol sanguíneo também no ser humano, ela possui ação antimicrobiana e contra a depressão e estresse, ela minimiza os efeitos da doença de Alzheimer, suprime a esclerose múltipla e inibe células cancerígenas, de acordo com vários autores que têm estudado
a função dessa membrana de gordura no glóbulo de leite presente, né, na gordura, né, na molécula de gordura. A composição química dos lipídios, então, contribui em grande medida nas propriedades tecnológicas, sensoriais e nutricionais dos laticínios, então é de grande interesse, né, para a indústria de laticínio e consumidores. E existe também interesse em alterar não só a composição, vamos dizer assim, questão de resistência, tem pessoas que têm resistência a esse leite padrão que a gente conhece, né, a professora Clarice, até o ano passado, ministrou uma palestra falando sobre o leite que a gente chama de A2, né, então não tem só o interesse em mudar essa questão proteica do leite, mas em se alterar também a composição de ácidos graxos do leite, com o objetivo de melhorar a longo prazo a saúde dos consumidores. Então, essa seria a justificativa principal. E os ácidos graxos, né, tá aí o queridinho momento, ômega 3, ômega 6, né, que eles podem ser de cadeia curta, média ou longa, saturados ou insaturados, e eles contêm, né, os triacilgliceróis possuem, né, junto com os monoacilgliceróis e diacilgliceróis, são moléculas menores na composição do leite, eles passam por reações químicas em conjunto e vão levar ao comportamento térmico diversificado, ou seja, tem uma faixa de fusão da gordura do leite aí de menos 40 a mais 40 graus Celsius, isso dá a característica de transformar o leite em diversos derivados, vamos dizer assim, né, e alterar sua composição, acrescentando elementos que podem ajudar na saúde do consumidor. Conforme eu falei, o ômega 3 e o ômega 6 são os principais ácidos, a GPI, que são ácidos graxos poliinsaturados. Nós temos, então, palmítico, esteárico, mirístico, oleico, linoleico, então, nós temos vários ácidos graxos aqui presentes, eles são os principais na composição da gordura do leite, né, e essa composição, no caso, seria em gramas a cada 100 gramas de ácidos graxos. Isso aí foi uma dos itens estudados na minha pesquisa também. Além disso tudo, nós temos aí sais minerais na forma de cloretos, fosfatos, citratos, potássio, sódio, cálcio e magnésio, e alguns microelementos aí como alumínio, bromo, zinco, manganês, cobre, ferro, que estão associados a algumas proteínas, tais como as micelas de caseína, e eles possuem funções diversas, como estabilidade química dentro do processo industrial. Às vezes, se o leite faltar em grande quantidade algum desses minerais, tanto macro quanto micro, a gente tem um problema nessa estabilidade química dentro da transformação desse leite em derivados. As vitaminas, conforme eu já comecei a mencionar lá atrás, elas compõem a gordura do leite, e aí nós temos as hidrossolúveis, que suas taxas são constantes, e as lipossolúveis, que sofrem influência de acordo não só com a dieta do animal, mas também com a temperatura. Isso aí está ligado à vida de prateleira, que a gente vai falar mais à frente. Então, nós temos, além da composição físico-química, os principais micro-organismos presentes no leite, como os psicotróficos, as enterobactérias, os mesófilos aeróbios, coliformes totais, coliformes fecais, bolores e leveduras. Então, nós temos essa microbiota, vamos dizer assim, presente no leite, e eles são responsáveis pelo alto índice, vamos dizer assim, às vezes, de reprovação desse alimento na plataforma de recepção no laticínio. E aí vai de acordo com... isso também interfere muito em como essa realidade, antes de chegar no laticínio, está sendo abordada, vamos dizer assim, qual que é a realidade da porteira para dentro na propriedade, como esses animais têm sido tratados. Então, tem todo um histórico por trás dessa qualidade do leite, né, que não é só chegar lá no laticínio e processar, e virar leite ou HT, por exemplo. Né, tem todo um histórico por trás, desde quando esse animal é ordenhado, vamos dizer assim, até antes, vamos dizer assim. Aqui eu trouxe essa imagem para mostrar que nós temos um grupo de bactérias, né, em cima aqui,
E nós temos as bactérias termorresistentes e aquelas que são termossensitivas, ou seja, sensíveis à temperatura. Elas não vão deixar, elas vão morrer, mas elas podem deixar esporos, vamos dizer assim, no leite. E isso vai prejudicar esse alimento na sua vida útil, né, na sua vida de prateleira. Que é o que eu falei, elas podem ser divididas em dois grupos, aquelas que existem apenas como células vegetativas, fáceis de matar, vamos dizer assim, de eliminar por calor ou outros meios, e aquelas que existem não só em estado vegetativo, mas também como esporos. Bactérias que são formadoras de esporos, elas vão deixar o seu, né, material lá, e elas podem até ser eliminadas, mas esses esporos, por serem difíceis de eliminar no processo térmico, eles vão continuar no leite. E o que a gente tem que determinar é a quantidade desses esporos também. Se tiver muito, isso vai prejudicar a vida útil desse alimento. Para isso, nós temos aí desde 2018 a legislação do Ministério da Agricultura, que instituiu as instruções normativas de números 76 e 77, de novembro de 2018, que instituiu parâmetros higiênicos sanitários e fisicoquímicos, na qual nós temos a CCS, recontagem de células somáticas, e a CPP, contagem padrão em placas, né, com essa delimitação aí de 500 mil log 10 por ml e 900 mil log 10 por ml. Ou seja, qual é a função do processo de conservação térmica do leite, né? Por que eu coloco esse alimento para ser processado a uma temperatura média aí, né, que eu vou falar, de 135 graus por 2 segundos, é justamente para que esse leite fique o mais estéril possível, né, esterilizado, livre de micro-organismo, para se aumentar o prazo de validade e, consequentemente, dar qualidade a esse produto. Então, o processamento térmico do leite é um passo importante para garantir a segurança microbiológica do leite para o consumo humano, reduzindo, então, a quantidade total de tanto patogênicos quanto micro-organismos deteriorantes, levando em consideração o binômio tempo-temperatura, né, que enquanto o leite pasteurizado é uma média de 75 graus por 15 segundos, o UHT, conhecido leite de caixinha, é uma temperatura aí de 135 graus por 2 segundos, de 2 a 4 segundos. Os laticínios, hoje, em Goiás, estão usando mais essa média aí de 135 graus por 2 segundos. O tratamento HT envolve aquecimento, então, essas temperaturas médias vão destruir esses micro-organismos potencialmente patogênicos e a maioria dos esporos, né? Se não, ficando alguns, porque ele não consegue esterilizar 100%. Então, é isso que vai determinar, conforme eu falei, se tem muito esporo ficando no leite, a vida útil desse alimento ele vai ser reduzida. A estabilidade, então, ela pode ser a estabilidade desse leite, ele pode ser afetado por alterações físicas, químicas e enzimáticas. O que seria a vida de prateleira de um alimento, né? No caso, a gente está falando do leite. É o tempo em que ele pode ser conservado em determinadas condições de temperatura, umidade relativa, luz, sofrendo pequenas, mas bem estabelecidas alterações, que são, até certo ponto, consideradas aceitáveis pelo fabricante, pelo consumidor e pela legislação vigente. Então, essa shelf life, né, no inglês, ou vida de prateleira, ela determina o índice de aceitação desse alimento, vamos dizer assim, pelo fabricante, pelo consumidor e pela legislação, que vai determinar o que pode e o que não pode. Prazo de validade é uma informação obrigatória, desde que existe Anvisa, vamos dizer assim. Então, nós temos a RDC de 259 de setembro de 2002, é uma das precursoras, e atualmente a 429 de outubro de 2020, em que mostra que tem que constar, pelo menos lá no rótulo desse alimento, dia e mês para produtos que têm um prazo de validade não superior a 3 meses, e mês e ano para produtos que têm um prazo de validade superior a 3 meses. O leite, hoje a gente conseguiu, pelo menos as amostras que eu analisei na minha pesquisa, eles tinham até 90 dias de validade.
A vida de prateleira de um alimento, então, depende basicamente de 4 fatores, que seria formulação, né, o que está sendo inserido nesse, vou derivar um leite, por exemplo, e vou fazer um queijo, então, como que está sendo, o que está sendo colocado no processamento, né, na formulação, como que esse alimento vai ser embalado, as condições de estocagem, no caso do leite UHT, vai ser acrescentado algum produto nesse leite, como ele está sendo processado, como que está a linha de produção, né, desse leite UHT dentro do laticínio, está ficando resíduo nos equipamentos, porque isso também resíduo e ficando muito tempo ali, vai gerar micro-organismos, né, e acaba gerando o processo também que a gente chama de gelificação e sedimentação futuramente. Essa embalagem, ela tá intacta, ela foi perfurada durante o transporte ou, né, após o processamento, logo no invase, aconteceu algum acidente, então isso aí também tem que ser olhado. E como que tá essas condições de estocagem desse leite UHT ou de seus derivados, vamos dizer assim? Então, dentro da parte de formulação, nós temos reações de transformações mais comuns, que seria a degradação microbiológica, a senescência, as reações enzimáticas, escurecimento não enzimático, oxidação lipídica, tem a proteica também, degradação de vitaminas que está dentro da proteica, mudanças na cor, alterações sensoriais de forma geral e alterações físicas. E dentro de formulação tem também a parte que são as características intrínsecas do produto. Tem ali, no caso do leite, a atividade de água dele é alta, a acidez, né, nós temos a instrução normativa de número 76, já disponibilizei o link para vocês de um resumo aí da 76 e da 77, onde tem um padrão a ser seguido, ou seja, esse leite ele tem que ter um pH de 6,7, 6,8, a concentração do componente, presença de catalisadores, então tudo tem que ser observado para garantir a qualidade de insumos, né, e usar aditivos adequados na conservação durante a formulação desse produto. E os fatores extrínsecos está relacionado mais a armazenamento e transporte, como perfil de temperatura durante o processamento, controle durante o armazenamento, temperatura, gente, temperatura é o X. A umidade relativa também durante o processamento, armazenamento e distribuição, exposição à luz ultravioleta e infravermelho durante o processamento, armazenamento e distribuição também, contagem microbiana ambiental durante processamento, armazenamento e distribuição e composição dentro da embalagem, quando é tratamento térmico, né, ou se também, depois que esse alimento foi adquirido pelo consumidor, se ele foi reaquecido antes do consumo. E, por fim, como esse consumidor está manuseando esse produto. Então, o processamento ele deve ser conduzido dentro de condições que inibam as reações de deterioração, garantam ao produto característica desejável do ponto de vista sensorial, minimize as perdas, então, que são inevitáveis durante o processamento. Durante a pesquisa, a temperatura utilizada foi a temperatura ambiente do laboratório, de 23, 24 graus, mais ou menos, e isso, eu creio que influenciou na qualidade do produto final, porque além de outros trabalhos, existem algumas diferenças. O processamento, ele tem, então, a parte de branqueamento, cozimento, pasteurização e a esterilização por si. E os processos de remoção de calor, que são resfriamento ou congelamento. Os processos, né, de segregação de umidade envolve concentração, secagem, salga ou seus métodos combinados. Isso aqui está mais ligado à produção dos derivados do leite, não precisamente ao leite UHT. Por fim, a embalagem, que tem a função de proteger esse leite contra o ambiente externo, que é contra luz, umidade, gases, vamos dizer assim, de forma geral, e danos mecânicos. Então, uma embalagem adequada, e não é só para leite UHT que aqui eu falo, pode retardar a perda da qualidade do produto. Então, uma boa embalagem, ela vai prolongar a vida útil do produto. As condições de estocagem devem ser definidas em função das características de cada produto e respectiva reação de transformação, e a velocidade dessas reações de degradação dos alimentos
que estão relacionados à temperatura e umidade são os mais importantes. Ou seja, para findar essa parte de estudos de vida de prateleira, conduzir experimentos consiste, então, em submeter várias amostras de um produto alimentício a uma série de testes e examiná-lo durante um período de tempo até o limite de aceitação. Então, é importante submeter as amostras às condições já estudadas por outros, né, cientistas, vamos dizer assim, em outras pesquisas, para se delinear corretamente as reações relacionadas à deterioração do produto, né? Quais são os fatores que vão influenciar essa vida de prateleira do leite UHT. E a gente busca essas informações na literatura científica, em dados de produtos, informações internas, conversando com colegas que estão fazendo pesquisas também, informações sobre as matérias-primas, informações sobre reagentes a serem utilizados, arquivos, né, de serviço de atendimento ao consumidor da empresa, ou seja, do laticínio. Então, é uma série de levantamentos de informações que a gente precisa fazer para se chegar num denominador comum e para saber se esse leite realmente pode sofrer degradação da sua composição físico-química durante o seu armazenamento, né, durante a sua vida útil, que no caso dessa pesquisa foram de 90 dias. Então, o estudo, para se realizar esse estudo, é essencial que você tenha condições de armazenar amostras do produto em condições de temperatura controlada, umidade controlada, e, conforme eu falei, a temperatura é o fator mais importante para a determinação de vida de prateleira, sendo o parâmetro que possui maior influência sobre as velocidades das reações químicas. Existe, então, o teste acelerado de vida de prateleira, que é um exemplo que a gente utiliza, consiste no armazenamento do produto de interesse sob condições ambientais definidas e controladas, e você pode usar isso como teste piloto e usar um leite, por exemplo, que vai estar em condições não normais de armazenamento, né, que é o que a gente mais vê no dia a dia, em gôndolas de supermercado, às vezes, né, ou a forma como esse leite está sendo exposto dentro, né, de pequenos, médios e grandes supermercados, vamos dizer assim. E aí vem a parte dos resultados da minha pesquisa, parte dos resultados, não estão todos aqui, aonde eu coloco, né, que o objetivo foi avaliar a influência da ultrapasteurização sobre os perfis físico-químicos, perfis físico-químico e microbiológico do leite, e dentro desses resultados nós temos aqui algumas alterações relacionadas à lactose, umidade, extrato seco desengordurado, densidade e crioscopia. Densidade e crioscopia são parâmetros que a gente analisa fisicamente. A densidade, ela tem que estar entre 1,024 ou 28, não lembro, 1,028 e 1,034, e a crioscopia tem que estar entre menos 530 até menos 550. Então, esse padrão, o que mostra? Fora desse padrão, significa que foi, dentro da crioscopia, significa que foi adicionado água, ou abaixo de 530 foi adicionado água, esse leite foi diluído antes de ir para o laticínio, ou acima de 550, esse leite passou por inclusão de solutos, como sacarose, amido. Então, tem gente que burla mesmo, tenta burlar a legislação e comete fraudes, né? E a questão da densidade também, ela tem que estar nesse padrão, porque fora disso indica presença de composição que não é própria do leite, vamos dizer assim, né? Foi adicionado alguma coisa ali. E a acidez também, que teve uma leve alteração, vamos dizer assim, né? Com a vida de prateleira, tá? Então, aqui nós temos o leite cru, o dia 0, 30, 60, 90, e eu cheguei a avaliar até depois da data de validade desse leite. E nós temos essas alterações. Então, a lactose, ela sofreu uma degradação, né, uma perda aí de lactose, e isso é interessante observar. Para resultado microbiológico, então nós
nós não tivemos alteração. O que significa? Tanto para, vocês podem observar aqui que o cru, né, nós tínhamos uma contagem log 10 por ml aqui, e na sequência, os índices foram zerados. Qual que é o resultado, qual que é a conclusão disso aí? Mostra que o processo de ultrapasteurização foi eficiente. A mesma coisa aconteceu para a contagem total de psicotróficos, bolores e leveduras, enterobactérias, coliformes termotolerantes a 45 graus, coliformes totais, e com relação à contagem de células somáticas e contagem padrão em placas. Essas análises não foram feitas de forma manual no laboratório, elas foram feitas pelo LQL, que é o Laboratório de Qualidade do Leite, onde consta alguns índices, né, na base de log 10 por ml, o que mostra que a análise eletrônica, ela conta, né, vamos dizer assim, depois vocês podem pesquisar como é feita a análise eletrônica desse leite de CCS e CPP, ela conta até DNA de bactéria morta, né, no processo de esterilização, vamos dizer assim. Então, ela chega, aqui consta de alguns, né, de uma quantidade até fora, pouquinho fora da legislação, que a legislação permite, mas a gente tem que levar em consideração essa questão. Além disso, por mais que a gente tenha cuidado na coleta dessas amostras, em algum momento ela pode ter sido contaminada antes de ser levada para análise. Então, é importantíssimo seguir todo um protocolo. Às vezes, as meninas vão até passar por isso, né? A Eduarda e os outros alunos da iniciação científica. Vai ter momentos em que a gente cobra bastante seguir um protocolo de segurança na coleta e na subdivisão, né, vamos dizer assim, dessas amostras para se levar para laboratório, outros laboratórios que a gente vai trabalhar. Porque se acontecer um processo de contaminação que você provocou, você pode estar tendenciando o resultado para um resultado, na verdade, que você não queria. Então, é importantíssimo seguir um protocolo de segurança dentro do laboratório, no manuseio das amostras para as análises. E aí vem a parte da discussão, em que, com relação aos parâmetros físico-químicos, ocorreram diferenças, né, algumas diferenças estatísticas para algumas variáveis. Quando a gente comparou essas diferenças, quando a gente comparou os resultados, baseando-se no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite Pasteurizado, do MAPA, que é a IN 76 de novembro de 2018. E o que a gente leva em consideração é que, apesar, né, da CCS ter tido uma leve alteração, ela não influenciou os teores de lactose, nem sólidos totais, com pH, crioscopia, densidade, ou seja, não influenciou teores de caseína, acidez, cinzas, crioscopia, extrato seco desengordurado. O que pode ter acontecido seria essa parte da vida de prateleira mesmo, tá? Do leite ficar lá com os esporos e sofrendo uma degradação por esporos de células vegetativas. Aí nós temos aqui, eu trouxe, né, alguns outros autores, né, alguns trabalhos de Tadini e colaboradores 2020, Capozzi e colaboradores que também fizeram a mesma pesquisa, né, da influência dessa vida de prateleira e da influência da temperatura também, e eles tiveram esses resultados, né. Tadini e colaboradores não observaram diferença estatística para nenhum parâmetro físico-químico estudado, exceto para a proteína bruta. Alteração proteica ocorreu para Capozzi e colaboradores, e Mai colaboradores também, alteração proteica na membrana do glóbulo de gordura do leite. Resultados semelhantes foram encontrados por Ribeiro Júnior e colaboradores em 2017, eles isolaram, fizeram análise das amostras, isolaram grupos de psicotróficos. Esses meninos aí, que são as bactérias psicotróficas, as termorresistentes, elas têm
elas têm um grande papel, vamos dizer assim, na depreciação desse leite, que elas é que deixam, vamos dizer assim, os esporos, e esses esporos vão provocar processo de gelificação, que seria a degradação proteica, degradação lipídica da gordura do leite, e isso gera uma vida de prateleira menor. Murphy e colaboradores também observaram proteólise e a presença dos psicotrópicos com alterações na composição química. Então, os micro-organismos, eles influenciam diretamente nessa degradação da vida, né, nessa redução da vida útil do leite, vamos dizer assim. Aqui nós temos um exemplo de uma das principais revistas aí, que é a PLOS ONE. Eles publicaram que, apesar de existir uma propaganda, muitas vezes, ruim em cima, né, de leite, de derivados e tal, existe pesquisas que comprovam que o leite reduz, né, e muito o risco de diabetes mellitus 2, por exemplo, que foi o caso dessa revista, né, que foi o caso desse artigo nessa revista, onde eles fizeram uma meta-análise e constataram que a ingestão total de lácteos, uma média de 200 gramas por dia, diminuiu em até 6% o risco de diabetes mellitus nas pessoas. Diabetes mellitus 2. E, além disso, doenças coronárias, cardiovasculares em geral, também observou-se redução nessas doenças para quem consome leite e seus derivados. Então, pode-se concluir que a incapacidade do leite de mudar na temperatura de refrigeração no que diz respeito à cor, sabor, cheiro, pH e demais propriedades físico-químicas não implica que ele seja também bacteriologicamente seguro, né, ou que torna ele aceitável para consumo, ou seja, precisa passar por um processo térmico com segurança, e o HT garante isso. Apesar desses avanços, o entendimento da regulação e secreção dos componentes físico-químicos do leite ainda permanece um desafio. É importante que mais pesquisadores, né, foquem nessa composição físico-química, que estudem a influência dela na alimentação, na saúde do ser humano, e também na obtenção de uma dieta que a gente chama de benéfica à saúde. Então, isso já tem sido demonstrado, mas a gente precisa de mais estudos. Que eles são necessários, então, para possibilitar novas descobertas sobre os seus benefícios, né? Uma grande vantagem do leite UHT é que nós vivemos numa época em que nós somos muito imediatistas. Então, o leite UHT é um leite gostoso e é um leite que ele pode ser comprado e armazenado fora da geladeira por algum tempo, vamos dizer assim, né, sem comprometer essa questão da segurança alimentar. Então, a gente está vivendo uma vida, muita gente compra pela praticidade, até por preguiça. Tem gente que, né, vamos dizer assim, não vou no mercado, ainda mais em época de pandemia, a gente não pode ir mesmo, sair muito mesmo, então a gente já compra uma caixa de leite de caixinha, de leite UHT, e deixa armazenado lá para as nossas necessidades, vamos dizer assim. E seria isso, obrigada, eu estou aberta a perguntas. Então, gostaria de agradecer, em nome do JETPOA, a professora Priscila pela excelente palestra e pela disponibilidade em participar do nosso encontro, e a todos pela presença. E agora, quem tiver dúvida, pode colocar no chat, que a gente vai estar lendo para a professora. Ou falar no microfone, se preferir também. A professora Letícia comentou que não entendeu direito a reação de Maillard. Ela tem reação direta com a vida de prateleira? Ela perguntou dessa forma. Tem sim, tá? Essa reação é a reação química entre um aminoácido ou proteína e o carboidrato redutor. Quando eu falei da lactose, por ser um açúcar redutor, ele entra em contato com alguns tipos de aminoácido, fazendo com que esse leite ele venha ter cor e odor fora do que é preconizado, né? Aqui, sabe aquela coloração meio dourada do pós-assado, vamos dizer assim?
Isso para um frango assado, para um pão assado, é interessante, mas para o leite não. Porque se você pegar um leite com coloração, é, vamos dizer assim, marrom, você não vai querer tomar esse leite. Você já vai olhar ele assim e falar, nossa, ele não tá legal esse leite, né? E, então, assim, não é legal, viu, Letícia? Seria isso, tá? É uma reação, o açúcar, a lactose é um açúcar redutor, e aí a gente tenta evitar essa, essa reação química para não ter um leite com cor e odor diferenciado, vamos dizer assim, né, que não vai ser aceito pelo consumidor. Professora, tem mais uma pergunta. Pode haver também contaminação no processo de produção e influenciar na qualidade e tempo de prateleira? Com certeza. E na minha pesquisa, eu tenho a impressão que um laticínio passou por esse problema, né? Uma das minhas amostras, eu tenho uma leve impressão que o processamento deles, né, o maquinário deles não era bem lavado, vamos dizer assim, não era esterilizado de forma correta, e aí isso ficando resíduo nesse processo de produção, quando o novo leite passar por ali, ele vai ser, se ele já estava, entre aspas, com uma leve carga bacteriana, ele vai adquirir mais bactérias que estavam crescendo ali naqueles equipamentos que deveriam esterilizá-lo e vão, na verdade, adicionar mais contaminação microbiana, vamos dizer assim, né? E nesse leite. E isso vai atrapalhar a qualidade desse alimento e a vida de prateleira, sim, porque conforme eu mencionei nessa palestra, né, é um alimento extremamente rico em água. Então, o que micro-organismo adora? Água, tem elementos orgânicos e tem a temperatura. Se tem uma caixinha que está com leite, que passou por um equipamento que deveria esterilizá-lo, mas foi contaminá-lo mais ainda, você veda essa caixinha e deixa ela na temperatura ambiente, que a nossa temperatura ambiente não é 24, 25 graus, como é dentro de um laboratório. Tem dia que, pelo menos na minha residência, eu estou com 34, 35 graus aqui dentro. Isso vai estimular a produção microbiana dentro dessa caixinha de leite, o que vai comprometer a sua qualidade. Eu acho que não tem mais perguntas, professora. Então, a gente queria agradecer novamente e falar que os certificados vão ser emitidos em breve, através do formulário, podem ir preenchendo. E agradecer a todos. E se a senhora quiser falar mais alguma coisa para encerrar. Só agradecer, assim, a professora Clarice, que para mim é meu espelho, né? Quando eu não conhecia nada de leite, eu usei a Clarice muito, explorei os conhecimentos dela bastante. Eu sei que ela está presente, queria agradecer e mandar um abraço para ela. E, de alguma forma, todos que contribuíram. Assim eu vou ficar emocionada, Priscila. Parabéns, viu, pela palestra. Que isso, eu tô, como se diz, eu aprendi com a melhor, então a gente está no caminho, né, ande com os bons e você será tão bom quanto eles, né, então obrigada, Clarice, pelas informações de sempre e pela ajuda aí. Tô vendo aqui que tem mensagem da Tamara, que foi minha colega de doutorado, a gente chorava um no ombro da outra, durante as análises, né, de doutorado, que é uma loucura, também me ajudou bastante, na parte microbiológica, a Tamara, e o esposo dela, que é o Juan, e é isso, né, só agradecer o convite também, a disponibilidade, a confiança, né, da Eduarda, e dizer que eu estou aberta a novas oportunidades aí, com novos temas, e dizer também que antes eu mexia com carne, agora eu estou mexendo também com leite e tenho me apaixonado bastante, tá? Por esse alimento, por esse mundo que é bastante interessante e convido vocês a conhecerem um pouco também. Obrigado, professora. E nós nos vemos em 2 semanas, que vai ser o próximo encontro. E bom final de semana a todos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa.
Ah, eu quero, né? Eu não aguento. Queria agradecer aí a participação de todos. Eu tive um compromisso aqui, não pude entrar no começo, mas assisti grande parte dessa palestra, viu, Priscila? Parabéns. A gente consegue ver o tanto que você realmente aprendeu e aprofundou no assunto, né? Isso é muito legal, né? Então, eu queria dizer para, né, os participantes que a pós-graduação, ela realmente ela contribui muito para o conhecimento. Com certeza. Mestrado, doutorado, mesmo que a pessoa não queira seguir carreira acadêmica, sempre traz muita contribuição, né, aos conhecimentos, é muito bacana. E é legal ver, assim, tantas pessoas participando. Obrigada, gente, abraço a todos e daqui a 2 semanas a gente se encontra de novo. Obrigada. Obrigado a todos.